Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não conheceis o que a Escritura diz de Elias, como clama Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Que lhe diz, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, há um remanescente, segundo a eleição da graça. E se pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E então, o que Israel busca, isso não alcançou, mas os escolhidos alcançaram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de sono profundo, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: que sua mesa se torne laço, armadilha, pedra de tropeço e retribuição a eles. Sejam escurecidos seus olhos para não verem, e faze com que as suas costas fiquem sempre curvadas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pelo passo em falso deles veio a salvação aos gentios, para provocar-lhes ciúmes. Ora, se o seu passo em falso resultou em riqueza para o mundo, e a sua pedra em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude.
Mas falo a vós, gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido afastados é a reconciliação do mundo, que será a reaceitação deles, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa oferecida, a massa também o será. E se for santa a raiz, os ramos também o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles, e se tornaste coparticipante da raiz, da seiva abundante da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Exatamente, foram quebrados por causa da sua incredulidade. Tu, porém, pela fé estás firme. Não te orgulhes, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado, daqui por natureza é oliveira brava, e contra a natureza foste enxertado em oliveira cultivada, quanto mais esses, quanto que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. Ele afastará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis. Porque, assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, mas agora recebeste misericórdia por causa da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também recebam misericórdia, por causa da misericórdia que vos foi concedida. Pois Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem veio a ser o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém.